Josué capítulo 16. As heranças dos filhos de José, a herança de Efraim. Saiu depois a sorte dos filhos de José, desde o Jordão de Jericó, às águas de Jericó, para o oriente, subindo ao deserto de Jericó, pelas montanhas de Betel. E de Betel sai a luz, e passa ao termo dos Arquitas, até Atarote. E desce da banda do ocidente ao termo de Jaflete, até ao termo de Bet-Orom, de baixo e até Gezer, sendo as suas saídas para o mar. Assim alcançaram a sua herança os filhos de José, Manassés e Efraim. E foi o termo dos filhos de Efraim, segundo as suas famílias, a saber, o termo da sua herança para o oriente era Atarote Adar, até Bet-Orom de cima. E sai este termo para o ocidente, junto a Miquimate, desde o norte, e torna este termo para o oriente, a Taanate-Siló. E passa por ela desde o oriente até Janoa, e desce desde Janoa a Atarote e a Naarate, e toca em Jericó, e vai sair ao Jordão. De Tapua vai este termo para o ocidente, ao ribeiro de Caná, e as suas saídas no mar. Esta é a herança da tribo dos filhos de Efraim, segundo as suas famílias. E as cidades que se separaram para os filhos de Efraim estavam no meio da herança dos filhos de Manassés. Todas aquelas cidades e as suas aldeias. E não expeliram os cananeus que habitavam em Gezer. E os cananeus habitaram no meio dos efraimitas, até ao dia de hoje, porém serviam-nos, sendo-lhes tributários. Josué capítulo 17. A herança da meia tribo de Manassés. Também caiu a sorte à tribo de Manassés, porquanto era o primogênito de José. Maquir, o primogênito de Manassés, pai de Gileade, porquanto era homem de guerra, teve a Gileade e Bazã. Também os mais filhos de Manassés tiveram a sua parte, segundo as suas famílias, a saber, os filhos de Abiezer, e os filhos de Eleque, e os filhos de Asriel, e os filhos de Siquém, e os filhos de Éfer, e os filhos de Semida. Estes são os filhos varões de Manassés, filho de José, segundo as suas famílias. Zelofeade, porém, filho de Éfer, o filho de Gileade, filho de Maquir, o filho de Manassés, não teve filhos, mas só filhas. E estes são os nomes de suas filhas: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Estas, pois, chegaram diante de Eleazar, o sacerdote, e diante de Josué, filho de Num, e diante dos príncipes, dizendo: O Senhor ordenou a Moisés que se nos desse herança no meio de nossos irmãos, pelo que, conforme o dito do Senhor, lhes deu herança no meio dos irmãos de seu pai. E couberam a Manassés 10 quinhões, afora a terra de Gileade e Bazã, que está dalém do Jordão, porque as filhas de Manassés, no meio de seus filhos, possuíram herança. E a terra de Gileade tiveram os outros filhos de Manassés. E o termo de Manassés foi desde Aser até Miqumetate, que está diante de Siquém. E ia este termo à mão direita até aos moradores de Em-Tapua. Tinha Manassés a terra de Tapua, porém Tapua, no termo de Manassés, a tinham os filhos de Efraim. Então descia este termo ao ribeiro de Caná, para o sul do ribeiro de Efraim. Eram estas cidades no meio das cidades de Manassés. E o termo de Manassés estava ao norte do ribeiro, sendo as suas saídas no mar. Efraim ao sul e Manassés ao norte, e o mar era o seu termo. Pelo norte tocavam em Aser, e pelo oriente em Issacar. Porque em Issacar e em Aser tinha Manassés a Bet-Seã e os lugares da sua jurisdição, e Ibleão e os lugares da sua jurisdição, e os habitantes de Dor e os lugares da sua jurisdição,
e os habitantes de Endor e os lugares da sua jurisdição, e os habitantes de Taanaque e os lugares da sua jurisdição, e os habitantes de Megido e os lugares da sua jurisdição, 3 comarcas. E os filhos de Manassés não puderam expelir os habitantes daquelas cidades, porquanto os cananeus queriam habitar na mesma terra. E sucedeu que, engrossando em forças os filhos de Israel, fizeram tributários aos cananeus, porém não os expeliram de todo. Então os filhos de José falaram a Josué, dizendo: Por que me deste por herança só uma sorte e um quinhão, sendo eu um tão grande povo, visto que o Senhor até aqui me tem abençoado? E disse-lhes Josué: Se tão grande povo és, sobe ao bosque e corta para ti ali lugar na terra dos Ferezeus e dos Refaíns, pois que as montanhas de Efraim te são tão estreitas. Então disseram os filhos de José: As montanhas nos não bastariam. Também carros ferrados há entre todos os cananeus que habitam na terra do vale, entre os de Bet-Seã e os lugares da sua jurisdição, e entre os que estão no vale de Jezreel. Então Josué falou à casa de José, a Efraim e a Manassés, dizendo: Grande povo és, e grande força tens. Uma só sorte não terás. Porém as montanhas serão tuas, e pois que bosque é, corta-o, e as suas saídas serão tuas, porque expelirás os cananeus, ainda que tenham carros ferrados, ainda que sejam fortes. Josué, capítulo 18. O tabernáculo é levantado em Siló. E toda a congregação dos filhos de Israel se ajuntou em Siló, e ali armaram a tenda da congregação, depois que a terra foi sujeita diante deles. E dentre os filhos de Israel ficaram 7 tribos, que ainda não tinham repartido a sua herança. E disse Josué aos filhos de Israel: Até quando sereis negligentes para passardes para possuir a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos deu? De cada tribo escolhei vós 3 homens, para que eu os envie, e se levantem, e corram a terra, e a descrevam, segundo as suas heranças, e tornem a mim. E a repartirão em 7 partes. Judá ficará no seu termo para o sul, e a casa de José ficará no seu termo para o norte. E vós descrevereis a terra em 7 partes, e ma trareis a mim, aqui descrita, para que eu aqui lance as sortes perante o Senhor nosso Deus. Porquanto os levitas não têm parte no meio de vós, porém o sacerdócio do Senhor é a sua parte. E Gade e Ruben, e a meia tribo de Manassés, tomaram a sua herança da além do Jordão para o oriente, a qual lhes deu Moisés, o servo do Senhor. Então aqueles homens se levantaram e se foram. E Josué deu ordem aos que iam descrever a terra, dizendo: Ide e correi a terra, e descrevei-a, e então tornai a mim. E aqui vos lançarei as sortes perante o Senhor em Siló. Foram, pois, aqueles homens e passaram pela terra e a descreveram, segundo as cidades, em 7 partes, num livro, e voltaram a Josué ao arraial em Siló. Então Josué lhes lançou as sortes em Siló perante o Senhor. E ali repartiu Josué a terra aos filhos de Israel, conforme as suas divisões. A herança de Benjamim. E saiu a sorte da tribo dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias. E caiu o termo da sua sorte entre os filhos de Judá e os filhos de José. E o seu termo foi para a banda do norte, desde o Jordão. E subia este termo ao lado de Jericó para o norte, e subia pela montanha para o ocidente, sendo as suas saídas no deserto de Bet-Aven. E dali passava este termo a Luz, ao lado de Luz, que é Betel, para o sul.
E descia este termo a Atarote-Adar, ao pé do monte que está da banda do sul de Bet-Oron, de baixo. E ia este termo e tornava a banda do ocidente para o sul do monte, que está defronte de Bet-Oron, para o sul. E as suas saídas iam para Kiriat-Baal, que é Kiriat-Jearim, cidade dos filhos de Judá. Esta é a sua extensão para o ocidente. E a sua extensão para o sul estava à extremidade de Kiriat-Jearim. E saía este termo ao ocidente, e vinha a sair a fonte das águas de Neftoa. E descia este termo até a extremidade do monte, que está defronte do vale do filho de Inom, que está no vale dos Refaíns para o norte, e descia pelo vale de Inom, da banda dos Jebuseus para o sul. E então descia a fonte de Rogel. E ia desde o norte e saía a Ensemes, e dali saía a Gelilote, que está defronte da subida de Adumim, e descia a pedra de Boã, filho de Ruben, e passava até ao lado, defronte de Arabá, para o norte, e descia a Arabá. Passava mais este termo até ao lado de Bet-Ogla para o norte, estando as saídas deste termo na língua do Mar Salgado para o norte, na extremidade do Jordão para o sul. Este era o termo do sul. E terminava o Jordão da banda do oriente. Esta era a herança dos filhos de Benjamim, nos termos em redor, segundo as suas famílias. E as cidades da tribo dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, eram Jericó, e Bet-Ogla, e Emeque-Quézias, e Bet-Arabá, e Zemaraim, e Betel, e Avim, e Pará, e Ofra, e Quefar-Amonai, e Ofne, e Gaba, 12 cidades e as suas aldeias. Gibeão, e Ramá, e Beerote, e Mispa, e Sefira, e Moza, e Requém, e Irpeel, e Tarala, e Zela, e Elefe, e Jebus. Esta é Jerusalém. E Gibeá, e Kiriate, 14 cidades com as suas aldeias. Esta era a herança dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias.